Olá galera, tudo bem? Vamos resolver algumas questões sobre estatística. Clique no link aqui embaixo na descrição do vídeo e acesse em PDF o material dessa aula que contém o enunciado de todas as questões que serão resolvidas. Vamos lá! Exemplo 1 é uma questão que vai falar sobre médias. Olha só, então eu tenho ali que a média das idades de 42 alunos é 20,5 anos. Tá ok. E a média das idades após um aluno ter saído, ou seja, se saiu um, eu tenho 41 alunos, né? Era 42 antes, saiu um, ficou 41. Então eu tenho que essa média ela passa a ser de 20 anos e eu tenho que descobrir qual a idade do aluno que saiu. Então é uma questão bem interessante porque a gente não vai ter que calcular a média. Nesse caso, ao contrário, a questão da média, a gente vai ter que calcular uma outra coisa ali. Então é bem interessante. Vamos pensar um pouquinho no conceito de média que a gente estudou na nossa aula. Então a gente viu que quando eu quero calcular uma média, nesse caso a média aritmética ela vai ser simples porque todos os valores eles têm a mesma importância, são idades de cada um dos alunos, então é uma média simples. O que eu faço? Eu sempre somo todos os valores e divido pelo número de valores. Nesse caso, então, a soma dos valores vai ser a soma das idades de cada aluno. Então eu tenho no numerador aqui, eu tenho a soma das idades, vamos colocar aqui. Então, é a soma das idades, e o denominador, então, é o número de idades que eu tenho, que é o número de valores que eu estou somando aqui. Certo? No caso, então, vamos colocar aqui número de idades, então, certo? Então a gente tem aqui a fórmula para calcular a média, nesse caso adaptado ao exemplo, né? Que é a média das idades. Então é a soma das idades dividida pelo número de idades. Mas olha só que interessante. Nesse caso eu não vou ter que achar a média, porque a média a questão forneceu. Eu sei que a média é 20,5 para 42 alunos. Então o que eu vou fazer? Eu sei que a média é 20,5. Eu vou substituir esse valor aqui. O que eu não sei é justamente a soma das idades. Então esse valor que eu vou encontrar. Vamos chamar a soma das idades de S de I, tá? Soma das idades, beleza? E o número de idades, então, eu sei que é 42, porque são 42 alunos. Então eu divido isso aqui para 42. E dessa forma eu consigo achar a soma das idades, certo? Isso aqui é uma equação. É só eu passar esse 42 que está dividindo, multiplicando. Eu isolo meu S de I. Então eu sei que a soma das idades vai ser quanto? 42 vezes 20,5 eu tenho 861. Então eu sei que se eu pegar os 42 alunos e somar as idades deles, vai ter que dar 861 anos, tá? Tá ok. Aí saiu um aluno e a média baixou para 20. Então é só eu fazer esse mesmo procedimento aqui. Então vamos lá de novo. Nesse caso agora, passou a ter 41 alunos porque saiu um e a média baixou para 20. Então eu vou ter 20 igual a soma das idades, novamente eu não conheço, vamos colocar S de I novamente. E isso aqui dividido agora para 41, tá? Então aqui era quando eu tinha os 42 alunos, e aqui agora é quando eu tenho um aluno a menos, quando eu tenho 41 alunos. Então novamente eu isolo a soma dessas idades, então eu tenho S de I igual, é só passar 41 multiplicando, 41 vezes 20 eu vou ter 820, certo? Então eu tenho 820 anos. Professor, como é que eu vou saber qual é a idade do aluno que saiu então? Muito fácil, é só eu subtrair a soma das idades antes da soma das idades depois, porque a diferença vai ser justamente a idade do aluno que saiu, certo? Se aqui eu tinha a soma das 42 idades e aqui eu tenho a soma das 41 idades, essa soma aqui é justamente a soma sem o aluno que saiu, ou seja, essa diferença vai ser a idade dele. Então é só eu pegar 861 menos 820, dá 41 anos. Significa que o aluno que saiu, então, ele tinha 41 anos. Tá? Nosso gabarito, então, é a letra A. Exemplo 2, uma questão bem recente do vestibular da FUVEST, e o interessante é que a questão é bem fácil, tá? Ela não tem nada demais, só é um pouco trabalhosa, mas não tem segredo nenhum. A gente tem ali 5 alternativas, onde cada uma apresenta 6 valores, e a gente tem que marcar, então, a alternativa onde a média é maior que a mediana daqueles dados que nós temos ali. Então é bem fácil. Vamos analisar o primeiro item aqui, então, a primeira alternativa. Eu tenho esses valores 5, 5, 7, 8, 9 e 10. Então primeiro vamos observar qual vai ser a mediana que nós temos aqui.
Bom, a mediana é o valor que ocupa a posição central. Só que os meus dados, eles têm que estar organizados em ordem crescente ou decrescente, que é o nosso rol. Lembra disso, né? Mas aqui a questão já foi boazinha e já deu todos os dados em ordem crescente. Então não precisa se preocupar com isso, já está organizado. É só observar qual valor que ocupa a posição central. Como essa sequência aqui, ela tem um número par de valores, são 6, não tem um único valor que está exatamente no centro. Eu vou ter dois que estão no centro, certo? Vai ser aqui no caso da alternativa A, o 7 e também o 8. Eles são os que estão exatamente no centro. Aí eu tenho que fazer a média aritmética desses dois, certo? Então é só fazer a média aritmética entre o 7 e o 8. Eu vou fazer 7 mais 8 dividido por 2. 7 mais 8 dá 15. 15 dividido para 2 eu tenho 7,5. Muito bem. Então a minha mediana é 7,5. O que tem que acontecer? A média desses valores aqui tem que ser maior que 7,5 para que eu tenha a alternativa correta. Então eu tenho que calcular a média agora. Muito bem. Então agora vamos calcular a média. Então eu vou ter que somar os 6 valores e dividir por 6. É uma média aritmética simples, né? Então vamos lá. 5 mais 5 mais 7 mais 8 mais 9 mais 10. Isso aqui eu vou dividir então para 6. Então eu tenho ali 5 mais 5, 10. 10 mais 10, 20. 20 mais 9, 29. 29 mais 8, 37. 37 mais 7 eu vou ter 44. 44 dividido para 6 vai dar 7,33. Então o primeiro item não é o correto, porque a média é menor que a mediana. Vamos analisar o item B. Qual vai ser a nossa mediana? Novamente vai ser a média aritmética dos dois que estão no meio. Então nesse caso, entre o 6 e o 7. Vou colocar aqui então a nossa mediana. Ela vai estar entre o 6 e o 7. Vai dar 6,5 essa média aritmética aqui. Tá ok? Então a mediana é 6,5. Agora é só nós calcularmos então a média desses valores aqui. Então vamos lá. 4 mais 5 mais 6 mais 7 mais 8 e divido tudo isso por 6. Então, 4 mais 5 a gente tem 9, 9 com 6, 15, 15 com 7, 22, 22 com 8 dá 30, com 8, 38. Então, 38 dividido para 6, isso aqui vai dar 6,33, tá ok? Então, novamente, não é o item correto, porque a média é menor que a mediana. Vamos para o item C. Então, item C, qual vai ser a nossa mediana? Então, os valores que vão estar no centro são os mesmos que no anterior, o 6 e o 7, certo? Então, novamente, a nossa mediana é 6,5. Tá ok. E qual vai ser a nossa média? Então, vamos lá. 4 mais 5 mais 6 mais 7 mais 8 e mais 9. Se fosse uma soma menor que a anterior, eu já saberia que daria uma média menor, não precisaria nem calcular, né? Mas como tem um número que tem um valor maior, então eu tenho que conferir. Tudo isso aqui dividido para 6. Tá? Então se tem um número a mais, tem um valor que é 1 a mais que o anterior, eu sei que a soma vai dar 39, né? Só que aí 39 para 6 vai dar 6,5. E aí a média é igual à mediana, então não é maior. Item também não está correto. Vamos ver o D. Então no D eu tenho 5, 5, 5, 7, 7 e 9. A mediana são esses dois que estão no centro. Então eu faço a média entre o 5 e o 7. Então a nossa mediana aqui vai ser igual 5 mais 7, eu tenho 12. 12 dividido para 2 dá 6. Minha mediana é 6. Maravilha. E a média? Então eu vou somar 5 mais 5 mais 5 mais 7 mais 7 mais 9. Foi a menor mediana até agora, né? O menor valor da mediana. Então é um bom sinal. Se a mediana deu um valor bem baixo, é provável que a média dê um valor maior que 6, né? Então vamos conferir isso aí. Divido tudo isso aqui para 6. Então eu tenho lá 5 mais 5, 10, mais 5, 15. 15 mais 7 fica 15 mais 14, que dá 29. 29 mais 9 eu tenho 38.
38 dividido para 6 é o mesmo quociente que eu tinha aqui no item B. Eu sei que dá 6,33. Então a gente matou a charada. No item D, na alternativa D, a mediana é maior, aliás, a média é maior que a mediana. Então o item correto é o D, certo? No item E eu não precisaria nem calcular, porque a nossa mediana vai ser que valor? Os dois que estão no centro é o 10, então a minha mediana é 10. Só que essa média ela não vai ser 10, né? Ela só seria 10 se todos os valores fossem 10 ou eu tivesse um valor maior que 10 para compensar o 5 que é menor. Mas essa média não dá 10, né? Então o item correto é o D. Exemplo 3 é uma questão da última prova do Enem, e o Enem gosta muito dessa parte de estatística aqui. Em toda prova do Enem vai ter uma questãozinha sobre esse assunto. Então olha só, a gente tem ali uma tabela que fornece então os dados estatísticos com relação aos sapatos, com relação ao número dos sapatos defeituosos. Então a gente tem que a média é 36, a mediana é 37 e a moda é 38. Só com essa tabela aqui, o que a gente já pode concluir? Que o maior número de sapatos defeituosos era aqueles de número 38, porque 38 é a moda. Lembra que moda é o valor que mais aparece, é o valor mais frequente que a gente tem no nosso conjunto de dados. Então eu sei que o maior número de sapatos defeituosos é aqueles de número 38, porque a moda é o que mais aparece. Tá ok. Aí eu tenho que descobrir se eram os de número 38 da cor branca ou preta. Aí a questão disse o seguinte, que eles identificaram os sapatos brancos pelo número 0 e pretos pelo número 1. E fizeram uma média entre brancos e pretos, e essa média resultou 0,45. O que isso significa? É só a gente pensar o seguinte, se eu calcular a média entre 0 e 1, o que acontece? 0 mais 1 dá 1, dividido para 2 dá 0,5. Significa que se eu tiver o mesmo número de sapatos brancos e pretos, que é o mesmo número de zeros e uns, tá ok? Essa média resulta 0,5. Só que se essa minha média que eu tenho aqui resultou 0,45, isso é menor que 0,5. O que significa? Que eu tenho mais zeros do que uns nessa média, tá? Então eu sei que o número de sapatos brancos ele é maior que o número de sapatos pretos defeituosos. Tinha mais brancos que pretos, tá? Então essa questão é bem legal, não preciso calcular nada. É só pensar um pouquinho na ideia da média e saber o que é a moda. Então é bem conceitual. Eu sei então que os sapatos defeituosos são os brancos da cor... brancos da cor 38 é bom, né? São os da cor branco, número 38, nosso gabarito, então ele vai ser a letra A, certo? Exemplo 4, mais uma questão do Enem, e agora a gente vai falar sobre medidas de dispersão. Então olha só, a gente tem ali uma tabela que fornece o desempenho de dois candidatos em um concurso, e a gente vai ter que determinar qual deles foi mais regular e que teve o melhor desempenho. Então a gente tem aqui o Marco e o Paulo. O Marco tirou 14 em matemática, 15 em português e 16 em conhecimentos gerais. A média das suas notas foi 15, a mediana foi 15 e o desvio padrão foi 0,32. Já o Paulo tirou só 8 em matemática, poxa Paulo, tirou 19 em português e 18 em conhecimentos gerais. Sua média também foi 15, sua mediana 18 e o seu desvio padrão 4,97. Primeira coisa que a gente analisa, a média, tá? Quem tiver a maior média teve o melhor desempenho e acabou. Só que aqui a média deu o mesmo valor, então a média não é suficiente para eu analisar quem foi melhor. Aí eu vou ter que analisar medidas de dispersão, que elas vão analisar o comportamento desses dados aqui, de cada valor, em relação à média, tá? Bom, se a gente analisar só as notas, a gente já percebe um comportamento diferente, né? O Marco, ele tem as notas mais próximas umas das outras, ele é mais equilibrado. Já o nosso querido Paulo, ele vai muito mal em uma e muito bem na outra, então ele é mais irregular, certo? E o que mede essa regularidade e essa irregularidade? É justamente o desvio padrão, tá? Então aqui o desvio padrão vai determinar quem foi o melhor candidato. O que teve o menor desvio padrão é o melhor, porque as notas dele variaram menos em torno da média, tá? O que significa um desvio padrão de 4,97? 4,97 é aproximadamente 5, né? Significa que em média, cada nota ela variou 5 em torno da média, tá? Então é
é uma variância bastante, cada nota varia bastante em relação à média, então o cara é bem irregular, vai muito mal em uma e muito bem na outra. O outro é mais equilibrado, então o outro, que no caso é o nosso Marco, ele foi melhor porque teve o menor desvio padrão, tá ok? Gabarito então é a letra B. Exemplo 5 é mais uma questão sobre medidas de dispersão e ela é bem bacana porque vai trabalhar com o conceito e com a ideia do que são as medidas de dispersão. Então a gente tem que marcar qual é o item correto. Olha só a alternativa A. Quando a distribuição dos valores da variável é mais heterogênea, o desvio padrão é mais próximo de zero. O item está falso. O que é uma distribuição heterogênea? Eu vou ter valores maiores e valores menores. Eu vou ter valores bem diferentes, eles não estão próximos um do outro. Quando isso acontece, eu tenho variância grande com relação à média, tá? Então, o meu desvio padrão, consequentemente, ele vai estar mais longe de zero. Item B. Quando todos os valores da variável são iguais, o desvio padrão é diferente de zero. Também está falso. Se todos os meus valores forem iguais, a média vai ter exatamente esse valor. Aí, se eu for calcular, a variância vai dar zero e o desvio padrão vai dar zero também, porque todos os valores eles são iguais à média. Então, eu não tenho variância nenhuma, os dados não variam em relação à média. Então, o meu desvio padrão ele vai ser zero. Item falso. C. A variância não é suficiente para diferenciar a dispersão, somente o desvio padrão é suficiente. O item está falso. A variância ela é suficiente sim para eu analisar a dispersão dos dados. Ela dá uma visão distorcida. O desvio padrão ela dá uma visão mais padronizada, mas é suficiente sim para que eu verifique uma dispersão. E o item D, quando a distribuição dos valores da variável é mais homogênea, o desvio padrão é mais próximo de zero. Esse é o item correto, certo? Uma distribuição mais homogênea são os dados mais próximos um do outro, tá? Quanto mais próximos eu tiver os meus valores, menor vai ser o desvio padrão e a variância, porque os valores eles vão variar menos em relação à média que eu tenho ali, tá ok? Então o item correto é o item D.